Bom dia. Bom dia. Tem alguém aqui pela primeira vez? Não, né? Tem? Primeira vez? Vocês não querem sentar para lado de cá? Pode sentar. Você já foi a uma casa espírita? Já. Então, aqui de domingo, a nossa casa, ela trabalha com o Evangelho, né? O nosso mote, vamos dizer assim, né? de continuidade da nossa melhoria, da nossa reforma, né? Do nosso aprendizado é o Evangelho. É o Evangelho que ele vem sempre nos trazer mensagens reflexivas para aquilo que a gente está vivendo. Então, a palavra que a gente está recebendo é a palavra de Jesus, a palavra de Deus, né? Então, a gente traz sempre o foco de domingo é o Evangelho. Não obstante, a gente faz tratamentos também espirituais de domingo, tá? Desde o ano passado, a gente começou a fazer tratamento espiritual de domingo. A gente só fazia de semana à noite. Era de segunda e terça e quinta e sexta, né? Segunda, terça, quinta e quarta é a escola, né? Sim. Então a gente passou a fazer também os tratamentos espirituais, tá? Mas se vocês quiserem passar um tratamento, quiserem fazer uma entrevista com os médicos, né? Para verificar a necessidade de fazer um tratamento, a gente está à disposição. A nossa casa ela funciona da seguinte forma: a gente, 9h30 a gente começa o Evangelho, até umas 10h05, 10h10 a gente está ensinando o Evangelho e começando a fazer os passes. Depois dos passes normais vem os tratamentos. Paulo, qual a diferença do passe normal e do tratamento? Vocês querem saber mesmo? Quando é tratamento, o assistido ele tem que se preparar muito melhor para esse tratamento. Ele tem que querer o tratamento. Ele tem que estar com a fé dele, né? Muito forte naquilo que ele quer. Porque para o passista, eventualmente, não tem muita diferença. É lógico que tem tipos de tratamento. Tem o tratamento e tem também as sessões de desobsessão, que aí é um outro tratamento mais forte. Seria um tratamento mas você quando necessário, ok? Quando necessário. Via de regra, o assistido ele não vai saber se houve ou não houve desobsessão. Mas ele sai de lá de dentro com a certeza de que ele recebeu o que ele queria, o que ele veio buscar. É a mesma coisa nos passes, ok? Mas o tratamento ele requer uma disciplina muito maior do que simplesmente vir a casa e tomar um passe. O tratamento é um tratamento, ele tem uma duração, alguns dias, né? Que a pessoa tem que vir, aí os tarefeiros, os médicos orientam, e aí essa pessoa ela vai cumprir esses dias de tratamento, de continuidade com os evangelhos, porque o evangelho, né, Bruno? O evangelho, ele faz parte, ou ele é talvez a principal parte do tratamento, né? Mas isso depois eu falo no outro dia. Então o Evangelho é fundamental para o seu tratamento, além dos passes, além dos tratamentos de desobsessão. Então o nosso trabalho de domingo, ele está sendo desenvolvido já de algum tempo dessa forma, para propiciar para quem não tem a possibilidade de vir à noite, né, como foi o que aconteceu conosco. A gente não fazia os tratamentos, porém começaram a aparecer pessoas que falavam assim para nós: olha, eu não posso vir de semana fazer tratamento, eu não posso vir de semana. E nós temos tarefeiros que estão preparados, que trabalham com os de semana, com outras equipes e que estão trabalhando no domingo. Então os próprios tarefeiros, né, abraçaram a causa por esse chamado, vamos dizer assim, e começamos a fazer os tratamentos de domingo, né? Então, essa explicação. Vocês sabem o que é um passe? Vocês não, qual é o nome de vocês? Meu é Flávio. Flávio? Eliette. Eliette. Vocês sabem o que é um passe? Sim, a
precisamos, né, para nos ajudar. Porque conforme você vai apresentando o trabalho, Deus vai mandando, né, o plano espiritual vai mandando pessoas necessitadas para nós. Né? É incrível isso. É incrível. Bom, sem muitas delongas, eu vou pedir para vocês agora, para vocês palmarem as mãos, fecharem os olhos e me ajudarem na oração do Pai Nosso, para a gente abrir a nossa sessão, né, com uma permissão do plano espiritual, de Jesus, de Deus, para que a gente possa desenvolver o Evangelho nesses próximos minutos. Né? Vamos lá. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mundo todo mal. Porque não é estarmos afastados de ti, longe dos teus ensinamentos, da prática do amor e da caridade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber com todo carinho e passar uma energia boa do nosso irmão Bruno Mosmo, que vai fazer o Evangelho de hoje. Obrigado. Senhores e senhoras, amigos e amigas, saudações, paz e bem a todos nós, homens e mulheres de boa vontade. É com grande alegria que aqui sim estamos no Núcleo de Amparo e Assistência Social, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que a minha igreja ao fundo do nosso auditório principal, a caminho da luz. Acredito que todos nós estejamos nos conhecendo pela primeira vez, já que eu moro pertinho aqui de Itaim Paulista, caríssimos. Moro ali em Osasco. É perto, não é verdade? Só 52 quilômetros que marcou no GPS e que eu vim de moto. Mas 52 para voltar, tá tudo certo. O importante é que abracemos e interiorizemos a proposta a qual o meio Rabi, Jesus, a rosa mística de Nazaré Maria e o nome médico dos pobres quer que nós interiorizemos em nossos corações espirituais e, consequentemente, em atos que devemos os empreender no nosso dia a dia. Assim sendo, já adianto, sou sim natural de Osasco, moro até hoje nessa cidade, farei 45 anos no dia 7 de setembro deste ano. Praticamente tenho o hábito de dizer que sou espírita desde berço, já que passei por todas as atividades desde criança: evangelização, mocidade, juventude, cursos, trabalhos, concomitantemente a essas exposições realizo em algumas casas espíritas em Osasco e cidades adjacentes. No campo das exposições evangélicas estamos aí praticamente desde fevereiro de 2024. No final, convidá-los aí, inclusive, para que se inscrevam no meu canal do YouTube, já que acompanham que eu aqui já estou em processo de gravação, praticamente ao findar desse nosso bate-papo fraterno. Se eu não me engano, 307 exposições, fora 5 que eu perdi, mas não foi culpa minha, caríssimos, foi culpa do meu precário celular, mas está tudo certo. O importante é que continuemos na proposta de crescermos reciprocamente. É o grande convite dessa doutrina libertadora, que é a codificação kardeciana. Assim sendo, com essas informações iniciais, convidamos ele para que busquemos uma reflexão um pouco mais ampla para os que tiveram acesso à leitura, estudo deste capítulo, como também aos que estejam pela primeira vez tendo acesso a ele, que é e foi extraído de uma das obras da codificação kardeciana, aquela que nós conhecemos pela terceira, publicada em sua primeira edição lá nos idos de abril de 1864, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo. E estaremos, caríssimos, um pouco antes do meio desta obra, já que ela é composta de 28 capítulos, sendo 28ª coletânea de preces espíritas construídas pelo codificador da doutrina, Hipólite Leon Denis
a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec. Capítulo assim, então vamos trabalhar com o de número 9, das bem-aventuranças, lá do seu monte. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ah, como são bem-aventurados são esses mesmos que esforçam-se para reconstruírem-se consciencialmente diariamente. E olha que é difícil, na verdade, caríssimos. Estamos em um momento de transição planetária, final de estágio evolutivo de provas e expiações, com as nossas bagagens milenares desta ou das muitas outras moradas da casa do Pai, buscando as lapidadas nessa atual encarnação. Estamos conseguindo? Estamos buscando ser mansos e pacíficos para com os que estejam ao nosso redor, no ambiente familiar, nas ruas com as pessoas estranhas e ou as conhecidas, como também no ambiente profissional, nas instituições religiosas, ou onde quer que nós estejamos, nas ruas de missões da vida. Agora, nesta manhã agradável de domingo, em estado de vigília, com os olhos abertos na carne, ou também nas madrugadas, nos 7 dias da semana, quando o espírito desdobra-se e vai ao mundo espiritual, à erraticidade, vincular-se com as suas afinidades do pretérito e do presente de ambas. Então, olha que grande convite essa passagem das bem-aventuranças de Jesus aos nossos corações. Assim sendo, vamos então buscar adentrar a este conteúdo para que saibamos qual é a nossa responsabilidade ímpar neste momento atual reencarnatório de cada um de nós. Neste capítulo, caríssimos, eu trouxe alguns tópicos para que saibamos o que o nobre codificador trará a nossa possibilidade de conhecimento e de raciocínio. Como, por exemplo, lá neste capítulo 9 ele vai tratar sobre as injúrias e violências, como também a afabilidade e a doçura. A paciência, lição essa trazida pela aquela irmã que fez parte do corpo de mentoria de Divaldo Pereira Franco, Joana de Angeles, mas que na época, na codificação, ela identificava-se como um espírito amigo. Sim, essa querida irmã trazendo essa lição ímpar sobre a paciência, obediência e resignação. Também Kardec vai falar a respeito, e enfim, sobre a cólera, a raiva que nós aí infelizmente empreendemos para com os nossos semelhantes. Percebe então, caríssimos, que neste capítulo 9 é trabalhado nos dois polos conscienciais dos nossos defeitos, mas também das aptidões que já as tenhamos, intrínsecas em nossos espíritos imortais, como também as que devemos as potencializá-las, as construí-las. Não é fácil, é um remédio amargo, mas salutar para a nossa ascensão espiritual. Esforçar-nos para tanto é um grande convite sempre que aqui adentramos a esta casa ou em qualquer outra deste orbe da nossa quintessência gaia do nosso planeta Terra. Vamos trazer aqui então as bem-aventuranças atrelada a esta proposta que estamos desenvolvendo nesta manhã de domingo. Vem lá Mateus no capítulo 5, versículo 4, dizer que Jesus afirmou da seguinte forma: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mas o que significa possuir a terra? Alguém quer possuir a terra neste momento final de provas e expiações, com guerras, corrupção, mentira, fome, adultério por pensamentos e ou atos praticados, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, caríssimos, a lista é vasta. Alguém quer voltar para esse planeta por meio da reencarnação ou está voltando por necessidade consciencial? Já temos essa resposta em nossos espíritos imortais, não é verdade, caríssimos? Mas este que está aqui atrás, que desde 2002, da fundação desta casa, ilumina as nossas consciências, disse que estaria conosco até o final dos tempos. Mas como que significa estar conosco até o final dos tempos? Qual é a ajuda transcendente que o amigo Rabi poderia nos proporcionar neste momento turbulento da humanidade? Vou convidá-los ao estudo para quem não teve ainda a oportunidade de
4 obras, uma quadrilogia de um mundo espiritual que desde 2010 assim nos trouxe essa temática a respeito da transição planetária e que proporcionou-nos alicerces a qual veio ao encontro de que Jesus estaria conosco até o final dos tempos. Essa quadrilogia desse nobre irmão espiritual Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, vai nos trazer a possibilidade de conhecer seres que desde a década de 70 do século passado, do século XX, aqui estão aportando a convite deste mesmo Nego Rabi pelo campo do voluntariado a este planeta. Irmãos extraterrestres, não originários deste sistema solar, não, da constelação das Pleiades, do sistema quádruplo de planetas de Alcione. Na primeira obra, eleva o título dessa quadrilogia, Transição Planetária. Na segunda, ele vem falar sobre a proposta de um amanhecer de uma nova era. Na terceira obra, o título é Perturbações Espirituais. E na quarta e última, naquele momento agudo ao qual nós, humanidade, passávamos em 2021, pelo momento da Covid-19, veio Manuel Filomeno de Miranda afirmar-nos sobre no rumo do mundo de regeneração que cada um de nós devamos nos construir de baixo para cima, de dentro para fora, com humildade e simplicidade, pés no chão, conscientes de nossas limitações, mas também de possibilidades ascensionais, de juntos com esses extraterrestres sermos pessoas melhores. Eles, por terem crescido momentos como nós estamos passando agora neste orbe, vem convidar-nos para que também nós nos vençamos os nossos, dentro de nossos esforços individuais. São professores, lógico, isso será que nós, humanidade, nos ditos terráqueos para os que são, porque dizem muitos irmãos espirituais que trabalham para nós, que a maioria deles diz que estão atualmente encarnados, pouco mais de 8 milhões atualmente, não são originários deste orbe, em seu reino nominal, sem falar do princípio inteligente, simples e ignorante, que é criado lá desde das experiências iniciais, que tem que passar pelo reino mineral, depois reino vegetal, depois reino animal, e enfim chegando-se ao reino nominal. Ah, esses queridos irmãos de planetas, de mundo de regeneração acelerado, aqui vem a convite do Nego Rabi convidar-nos à ascensão, a estarmos possuindo a Terra desde que assim hajamos, construamos e trabalhemos para tanto, para que não incorramos em uma terceira guerra mundial. Chico Xavier tanto nos elucidou a respeito disso também lá na década de 70. Olha que coincidência, 2 vezes falei da década de 70, no extinto programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi. Chico Xavier veio nos trazer aquelas mensagens transcendentes a respeito de, se não adentrarmos numa terceira guerra mundial, evoluções outras haveremos de receber a humanidade no campo tecnológico, científico, no campo moral. É esse o convite, por exemplo, dessa quadrilogia que convidei-os para que estudem. É transcendente lá, não apenas os irmãos vão falar sobre essa proposta de ascensão do orbe das criaturas em experiência evolutiva, mas também demonstrar noção, o momento agudo de desequilíbrio, de perturbação do mundo espiritual para também aqui conosco na materialidade, a qual nós chamamos de obsessões, a qual há pouco o irmão aqui falou sobre os tratamentos espirituais, a qual, direto ou indiretamente, menor, mediano ou maior grau, todos nós, sem exceção, precisamos ao longo da nossa caminhada evolutiva, porque não está fácil. Então, vamos nos convidar, vamos nos permitir para que voltemos por meio da reencarnação aqui neste orbe, para que possuamos a Terra melhorada, extirpando e concluindo de uma vez por todas as mazelas por mim há pouco citadas, com a ajuda das intuições dos amigos espirituais aqui presentes neste momento. É o grande convite a todos nós, a humanidade, nas 2 dimensões da vida. Assim, ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para sobreviver. Lógico, basta que a cada dia que acordemos e abramos os nossos olhos físicos, o que divisamos, tudo é material. Então, seria hipocrisia dizer que nós não precisamos de algo para que cumpramos com a obrigação reencarnatória. Lógico que nós precisamos.
Mas vem o Rabi novamente afirmar-nos o seguinte, que nós não devemos mutuar recursos vultosos onde as traças podem corroer, os ladrões possam roubar. O convite é para o compartilhar, para o dividir, para pensar no todo, no coletivo, no macro, sair um pouco do individual, do eu, do singular, buscando eliminar o tanto que nós empreendemos no ter, no possuir, buscar valorizar e acender o ser, porque é o ser que faz-nos-á, transformar-nos-á em seres melhores. Gozaremos para a poder eternidade as benesses que nós mesmos as construamos. Foi à toa que eu falei logo no início que é de baixo para cima e de dentro para fora? Não. É um desafio diário. Não é fácil, caríssimos. Independentemente de quem aqui à frente esteja ou de qualquer outra casa e religião neste orbe, o conteúdo é límpido que estaremos. É o conteúdo que devemos levar para os nossos lares da porta para fora, aqui do Bezerra de Menezes, a caminho da luz. Porque Ele que fará nos seres melhores desde que esforcemos para tanto. Assim, lógico, o Rabi nos recomenda que não devemos dar maior importância para os bens materiais, e sim para os valores reais e espirituais, quais sejam o intelecto, o estudo, a expansão de consciência, como também e consequentemente a moral, a caridade e a fraternidade. É um desafio diário, nós conseguiremos, esforcemos-nos para tanto. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Porque serão considerados o que mesmo, caríssimos, tem esse título também nesta obra que eu estou trabalhando. Os trabalhadores da última hora. Será que nós estamos a convite deste ser participando desse banquete espiritual de levar luz aos que ainda não têm um mínimo de despertar de consciências, como nós, por exemplo, neste momento estamos tendo aqui em Itaim Paulista, onde quer que nós estejamos? Porque seremos cobrados centil por centil, pensamentos e atos realizados. Também assim afirmou o meio do Rabi as nossas consciências por meio das sucessivas reencarnações. São os que não promovem ou incitam guerras e todas as mazelas por mim aqui citadas há pouco. Devemos adquirir, potencializar e distribuir a meio doçura em pensamentos e atos realizados, como também sermos moderados, porque temos que ter a certeza absoluta, caríssimos, que cada cabeça, uma sentença, cada um está em degrau evolutivo. É lógico. Foi à toa que eu disse que somos viajores do universo, que poucos são originários deste orbe, na estrutura da experiência do reino nominal. Então temos uma bagagem milenar do universo, porque não as utilizarmos em prol dos que ainda não têm essa luz mínima intrínseca em seus corações, mentes espirituais. Raciocinemos a respeito, mansuetude, mansos, buscando evitar diálogos fervorosos que em nada agreguem para a nossa ascensão um pouco de outrem para os que estejam ao nosso redor. Sermos afáveis, como também termos paciência. São ferramentas que afirmamos. Todos nós desafiaremos e muito até o final dessas nossas encarnações, caríssimos. Aí não sabemos como há de ocorrer o apagar das luzes dos nossos corpos físicos nessa atual encarnação. Não é verdade que a dita morte do corpo físico, a desencarnação. Então esforcemos no hoje e no agora, e logo nesta atual oportunidade, em cada milésimo de nosso dia a dia, em pensamentos e em atos realizados, para que sejamos melhores, para que abracemos e vistamos a camisa do Consolador prometido dessa terceira revelação, e sim, aqui materializou-se nosso orbe em sua primeira edição, lá nos livros de 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos, fora as demais obras da codificação do Pentateuco kardeciano, fora as obras complementares a partir do século XX, de forma mais ampla, séria no campo da materialização, obras mediúnicas. O que não nos faltam são ferramentas. Desci a pouco para ir no toalete e vi na biblioteca tanto livros novos como livros usados, extremamente acessíveis,
acessíveis, menos de R$10 cada hora, para que cresçamos, ascendamos, para que interiorizemos aqueles conteúdos para a eternidade, não para esta precária e tão aquém reencarnação que estamos passando. Então, compete apenas então somente de nós dizermos se queremos ser os construtores e os artífices da nova Terra em estrutura de experiência evolutiva dos seres aqui atualmente, dos que estão chegando, como também em estrutura física do orbe, eliminando de uma vez por todas essa carga pesada, energética, a qual os em ignorância, em desequilíbrio, os ditos obsessores, por ignorância ainda da luz, ainda em desfavor deles mesmos, em prejuízo da humanidade. Volto a Rabi, disse ele, que é dando que se recebe, que o plantio é livre e a colheita obrigatória, que devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Assim estamos nos portando no nosso dia a dia, caríssimos, reflitamos a respeito. E o Nego Rabi também nessas duas passagens, dessas duas aventuranças, convida-nos para que eliminemos gradativamente, porque a natureza não dá saltos, acreditem. Isso que nós estamos recebendo neste momento, caríssimos, sobre a violência, a cólera, a mentira, a inveja, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência. Como será a atuação de um ser que tenha construído a sua meritocracia individual para reencarnar daqui a algumas décadas e séculos no próximo estágio evolutivo? Terceiro, das muitas moradas da casa do Pai que estamos almejando aqui construir, que é um mundo de regeneração. Haverá de trabalhar nessas potencialidades em cada milésimo do seu dia a dia? Sim, porque se assim não fizer, aí vem a consequência natural do recambiamento, do deslocamento, do exílio planetário, mas não que a Deus, a fonte criadora, se nos pula, não, mas nós mesmos podemos nos punir, não, caríssimos. Em vigilância, não saber orar e vigiar como esse ser tanto pedir para que assim fizéssemos para a nossa eternidade, não ficarmos na ociosidade, não postergarmos para o futuro aquilo que compete neste momento da humanidade, empreendermos na nossa pequenez, mas capacidade de sermos pessoas melhores a cada dia que passa. Só nesse meio tempo que aqui trabalhamos nessas duas bem-aventuranças unidas em uma só, quantos desafios empreenderemos as nossas consciências, com tudo que já recebemos aqui no Itaim Paulista, nesta casa, haveremos ainda mais de buscar empreender em prol de nós mesmos, a favor dos nossos semelhantes. Não é verdade, caríssimos? É um grande desafio, mas haveremos de os vencer, desde que esforcemos para tanto. Vamos conseguir, mas esforcemos-nos para tanto. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade. É como se consciencialmente disséssemos a nós mesmos diariamente: bem-aventurados quem assim já se porte. Eu infelizmente não consigo. Tomara que alguém aqui esteja conseguindo já se importar-se no seu dia a dia, em pensar da seguinte forma: todas as vezes que estejamos sendo desafiados para ver se conseguimos atravessar um degrau a mais na nossa ascensão espiritual, no campo do intelecto como da moral, em pensar da seguinte forma: se fossem os nossos mentores que neste momento estivessem no nosso lugar, como eles se portariam? Porque não sei se é do conhecimento de todos os irmãos e irmãs, mas não só nas obras da codificação, mas também nas complementares, o que mais os irmãos espirituais de luz nos afirmam é que mentores de seres em experiência evolutiva são mais evoluídos do que os seus tutelados em intelecto e em moral. Então, com certeza absoluta, seriam mais assertivos em seus pensamentos e atos realizados. Não é difícil que assim nos portemos a cada minuto do nosso dia a dia, mas o convite da terceira revelação do Consolador prometido, que aqui materializou o seu amor do século XIX, convida-nos assim a portarmos a cada dia que passa. Caríssimos, repito como é difícil, afirmamos ainda, haveremos de escorregar em alguns momentos nessa atual encarnação, e é normal, tá bom? Não se cobrem tanto a respeito disso, mas tenham a consciência de que, em escorregando no dia anterior, reconstruamos no dia posterior. É o famoso abandonar do homem velho. O dia de hoje tem que ser melhor que o de ontem.
O de amanhã nem se fala. É o que vem o convite a esta lei de caridade e fraternidade que devemos a construir no nosso dia a dia. Cada ser humano possui seu estágio evolutivo, tanto moral e intelectual. É o que falamos direta e indiretamente até o presente momento. A caridade para com o próximo é a primeira lei de toda a ação cristã que devemos empreender no nosso dia a dia. E para que sejamos mais afáveis e dóceis, quais são as sugestões? Nunca no campo impositivo, sempre sugestivo. Dentro de casa é o primeiro passo, porque na Suíça do conhecimento dos irmãos e irmãs aqui, em um final de provas e expiações em qualquer canto deste universo, a qual o homem esteja passando por esse degrau evolutivo, nas muitas das vezes nós estaremos trazendo no corpo familiar de primeiro grau algozes do passado, aqueles a qual nós somos prejudicamos direto ou indiretamente, e como foi construção nossa, é nosso dever agora reposicionarmos consciencialmente junto a eles. É de conhecimento de todos essa informação? Se não é, convido-os para que saibam a tratá-la, a vivenciá-la, tenham paciência, resiliência e todas as benesses que devemos ter para os ditos em dificuldade consciencial dentro do nosso lar. Mas se nós que estamos recebendo a oportunidade de interiorizarmos a luz dentro desta casa toda vez que aqui aportamos, porque exigir de outrem aquilo que muitas vezes nós mesmos não distribuímos para o meio em larga escala, de forma coletiva, macro e ampla. Então, não julgueis para Deus, seja julgar também em vossas consciências, também assim nos afirmou o Pico Rabi da Galileia. É o grande convite que devemos nos fazer a cada dia que passa. Nós, como consequência das ruas, no ambiente de trabalho, também falei a respeito disso. E paciência, a qual o dito um espírito amigo, que assim foi assinado em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual nós conhecemos, que foi a mentora de Divaldo, Joana de Ângeles, irmã essa, a qual o próprio Divaldo, semelhantemente ao que aconteceu com o Emmanuel. Chico, antes de desencarnar em 2002, dizia que Emmanuel estava retornando para este órgão no ano de 2000, lá no interior de São Paulo. Já Divaldo, pouco antes de desencarnar também no ano passado, com seus 98 anos de idade, também disse que a nobre irmã, que um dia foi freira, cristã, transcendente, aqui estava também preparando-se para voltar. Já deve ter voltado. O que essa irmã tem nos dizer a respeito da paciência contida nesta obra? É uma caridade quando estamos sendo pacientes para conosco mesmo como para o trem? Empreendendo alto perdão para que saibamos qual é o perdão que devemos empreender ao nosso semelhante. A habilidade interpessoal com o nosso estresse individual e diário. Como é difícil, né, caríssimos? O que a dor quer nos ensinar? Que a dor é oriunda de desequilíbrios nossos no pretérito como também no presente. Então, bendigamos a dor quando elas nos visitam. Como difícil assim nos cortar, né, caríssimos? Quem gosta de ter dor? Dor psíquica, dor moral, dor nos nossos corpos físicos, em alguns membros, um ou mais, que muitas vezes são reflexos do que há de vibrar no nosso corpo sem material conhecido. Nós, os espíritas, pelo corpo perispiritual, construções por nós ali empreendidas no pretérito, algumas benéficas, outras malévolas. É dando que se recebe, não foi assim que afirmou o Rabi? Então, Deus, a fonte criadora, o Rabi, a rosa mística de Nazaré Maria, José, os nossos motores individuais dessa e de encarnações pretéritas, não tem pressa de nossas ascensões. Quem mesmo tem que ter pressa, caríssimos? Será que somos nós mesmos? Demos a resposta em nossas consciências. Então, assim, esforcemos-nos para o campo. Repito, o dia de hoje tem que ser necessariamente melhor do que o de ontem. Não posterguemos para o futuro, tampouco transfiramos ao tempo as aptidões que devemos nós mesmos construí-las e as potencializadas onde quer que nós estejamos. Quais ambientes mesmo que nós devemos ser pacientes? Eu diria que só nas 24 horas por dia nas 2 dimensões. Em estado de vigília e daqui a algumas horas no mundo espiritual em desdobramento. Porque ter paciência
é demonstrar a busca da ascensão espiritual diária, tanto no intelecto como também no campo natural. Ser paciente é ser mais desperto, é ser o agente da nova terra, aquele que quer voltar aqui por meio da reencarnação e proporcionar que outros mais aqui também retornem, buscando ser luz pelos seus exemplos, não pelo bem falar, pelo decorar, porque isso qualquer um pode fazer, basta que estude, decore e memorize. Agora eu vim agir da prota para fora do Dr. Bezerra de Menezes, do médico dos pobres, a caminho da luz. É um grande desafio, consciência, não é, caríssimos? Ai, quantas vezes nós escorregamos, mas voltemos para cá. A cúpula espiritual está de braços abertos 7 dias por semana para nós. Não é verdade? Que dia é hoje mesmo, caríssimos? Domingo de manhã, não é dia útil da semana. Então, sim, nos 7 dias da semana, a cúpula espiritual e os trabalhadores encarnados estão aqui esperando para que construamos e potencializemos a paciência. A convite de Joana de Ângeles, que assinou esta obra na condição de um espírito amigo, esta proposta transcendente e universal. Essa boa professora da paciência, que nos fere, mas que faz com que busquemos reconstruirmos diariamente, é o grande convite de nossa casa e de nossas consciências, de nossos mentores individuais. Estamos sendo obedientes e resignados com a programação reencarnatória que nós mesmos assinamos contratualmente, consciencialmente, antes de acoplarmos atualmente nesses corpos físicos caríssimos? É um ponto de interrogação. Porque também assim afirmam os irmãos espirituais, nós pedimos para passar por tudo isso que nós estamos passando, mazelas individuais e coletivas que ocorrem no mundo, conscientes de tudo que fizemos já de errado há milênios e milênios atrás, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Obediência também com as leis da matéria, as leis que são da fonte criadora de Deus, mas que farmos em pessoas melhores desde que as vençamos no nosso dia a dia, é o grande convite desta casa e de nossas consciências para que melhoremos. Resignemos com a nossa programação reencarnatória, porque acabei de falar, sejamos compreensivos com os defeitos dos nossos semelhantes, porque o que não nos faltam são os nossos defeitos ainda individuais e intrínsecos, mas que queremos eliminá-los de baixo para cima, de dentro para fora, e conseguimos, desde que esforcemos para tanto. A cólera é um grande convite também neste momento às nossas consciências. Será que devemos nos melindrar tanto, nos impulverizar tanto como assim, tanto nos portando no nosso dia a dia, em menor medida ou maior grau? Não devemos assim nos portar. Devemos vencer esse desafio no nosso dia a dia. Podemos ficar doentes? Basta que não oremos e vigilemos. Basta que não tomemos a quantidade mínima de líquido diário, não saibamos o que estamos nos alimentando, não pratiquemos atividades físicas. Recados conscienciais e diários que devemos empreender para a manutenção deste corpo físico, para que não incorramos na dita e conhecida por nós da doutrina dos espíritos, o suicídio indireto. Eu tinha, por exemplo, 70 anos para durar nesta atual encarnação. Mas voltei para o mundo espiritual com 60 anos. Vou ter que responder centinho por centinho a ausência de expansão de consciência que eu não quis criar, que eu não quis construir na minha mente e em meus hábitos. Como eu acabei de falar, tudo que o Ministério da Saúde e o Ministério da nossa consciência divina pede para que assim construamos no nosso dia a dia. Sou um exemplo prático em relação a isso neste atual momento. Tenho úlcera e gastrite. Estou tratando, mas deixei de postergar esse tratamento com alguns vícios, principalmente do café, que eu amo. Se deixar, será 3 litros de café por dia. Tudo que é excesso prejudicar-nos aí muito ainda nessa atual encarnação ainda caríssimos. Foi castigo de Deus, isso para comigo, não mais de mim mesmo, por negligência, por não saber o que eu devo fazer. Cada um de nós tem um segredo absoluto, que tem uma ou mais mazelas que devem ser aparadas por nós consciencialmente. Então, não existe o acaso. O que falamos há pouco sobre o que devemos fazer pode para o nosso próprio benefício da nossa estrutura física. Isso fará que não voltemos para o mundo espiritual antes do nosso contrato reencarnatório atual.
Um nobre irmão espiritual que fez parte dentro deste capítulo 9 em suas instruções, porque sim, também neste capítulo tem as instruções dos Espíritos. Um nobre irmão que ali identificou-se como Hahnemann. Além de Joana de Ângeles, também tivemos Hahnemann, lá em Paris em 1863. Ele veio pedir para que construamos perseverança, para que corrijamos diariamente os nossos defeitos individuais, combatamos o orgulho e todas as mazelas também aqui já citadas nestes minutos iniciais que tivemos neste bate-papo fraterno. Não justifiquemos a nossa cólera pelos defeitos de outrem, e sim enxerguemos os nossos, porque assim não nos preocuparemos com o que o mundo faz, porque eles responderam por eles, e nós responderemos por quem mesmo? Consciência. Não é assim que foi com André Luiz lá nas primeiras décadas do século XX, nas primeiras obras mediúnicas de Chico Xavier. Haja vista a primeira obra, Nosso Lar, o que ele sofreu mesmo com o Brau Calixtos em 7 anos em comparação com o nosso ano terrestre, consciencialmente, porque convidou-se à porta larga do mundo, não a porta estreita que o Rabi, que o médico dos pobres que leva o nome desta casa, Adolfo Bezerra de Menezes, convida para que assim reajustemos consciencialmente. Todas as virtudes, todos os vícios pertencem à natureza do próprio Espírito por meio das suas aquisições, por meio das sucessivas encarnações. Também é só o que falamos diretamente dentro deste tema de hoje. Vontade firme e determinada, como assim também pediu Emmanuel Montoro Chico, lá nas primeiras décadas do século XX. Chico, disciplina, 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 até os seus 92 anos de vida física nessa sua atual encarnação. Aceita para que trabalhemos juntos, não só com ele, com outros mentores espirituais. Aceita o Chico, e assim foi o exemplo para a nossa humanidade, como Adolfo Bezerra, até o mês de abril do ano de 1900, quando ele voltou para o mundo espiritual. Quantos ensinamentos e quantas ferramentas nós temos para que aceitamos e cresçamos em oportunidade evolutiva. E sim, assim tentamos, caríssimos, com o convite do amigo Rabi. É uma pena que eu não consegui aqui transmitir as imagens, principalmente que eu gosto de trabalhar nos meus slides, já com a ajuda da IA. Vem o amigo Rabi aqui distribuindo pães, consciência aos mais necessitados, o amor da caridade, dizendo e reafirmando a todos nós neste feixe, que todos nós possamos ser bem-aventurados em reconstruirmos consciencialmente, empreendendo bem a caridade, a fraternidade onde quer que nós estejamos, porque assim, consequentemente, seremos os artífices, os construtores da nova terra, e assim haveremos de herdá-la, voltando por meio da reencarnação e dizendo a nós mesmos: valeu a pena os meus esforços individuais a cada milésimo do meu dia nas duas dimensões da vida material e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a presença de cada um de vós. Mantenhamos em silêncio, aguardemos para que sejamos chamados agora para os passes, e no final o irmão também aqui vai tocar música, vai cantar para a nossa alegria espiritual. Tenhamos todos um ótimo retorno aos nossos lares, um ótimo final de domingo, uma ótima encarnação, e até a próxima oportunidade, se assim a fonte criadora Deus venha a nos permitir. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Estou vendo aqui a imagem, né, da multiplicação dos pães, né? Muito lindo. Aqui em nome da nossa casa, a gente agradece, né, esse seu esforço por ter vindo aqui, nas suas palavras, né, do requinte do seu vocabulário. A gente está acostumado com o nosso vocabulário mais brejeiro, mas assim, foi muito edificante, né, a forma que você traz aí o Evangelho, traz os ensinamentos. Cada palestrante tem o seu jeitinho, tem a sua forma de trazer a sua mensagem, né, a mensagem de Cristo, e em cada um de nós ela toca de uma forma um pouquinho diferente, né? É isso. Agora vamos preparar para os passes.
Eu só vou colocar uma música para a gente poder trabalhar os passos. A nossa música é a última, tá? Depois que a gente encerrar, a gente faz uma musiquinha para não perder o costume de cantar, né?